Nessa aula eu vou falar um pouco sobre triângulos, retângulos e, por semelhança de triângulos, vou tentar encontrar algumas relações métricas aí, algumas relações entre as medidas dos lados desse triângulo. Como eu vou falar das medidas dos lados do triângulo, eu vou, eu vou definir aqui três letras para representarem aí essas medidas. Aí eu fiz essas marcações aí, chamei esses três lados de A, B e C, falei que eles têm medidas A, B e C. E para me ajudar aqui nas minhas construções, eu vou traçar também a altura referente à hipotenusa desse triângulo. Lembrando que no triângulo retângulo a gente chama o lado oposto ao ângulo reto de hipotenusa e os lados adjacentes ao ângulo reto a gente chama de catetos. Então eu vou traçar essa altura referente a essa altura em relação à hipotenusa e vou chamar essa altura aí de h, a medida dessa altura é de h. Além disso, eu vou colocar mais duas medidas aqui e vou chamar essas duas medidas de m e n. Eu vou separar agora esse triângulo em três triângulos, nos três triângulos que acabaram sendo formados, para mostrar algumas características. Então é esses três triângulos do jeito que eu queria. E aí o bacana é que eu consigo provar por semelhança de triângulos, que na verdade nada mais é que uma aplicação do Teorema de Tales, algumas relações bem interessantes. Primeiro eu vou marcar os ângulos, aí eu já sei que os meus três triângulos têm um ângulo em comum, que é o ângulo reto, claro. Eu vou marcar esse ângulo aqui embaixo, de rosa, e eu sei que ele é comum com esse ângulo aqui de baixo do triângulo grande. Além disso, eu sei também que esse ângulo aqui, esse outro ângulo aqui de baixo, ele é comum com esse outro ângulo aqui do triângulo da direita, né, o mesmo ângulo. E se dois ângulos são iguais, eu sei que dois ângulos, por exemplo, entre esse triângulo da esquerda e o grande original, o ângulo rosa e o ângulo reto constam nos dois, aqui estão nos dois. Então, o terceiro ângulo, como a soma dos ângulos é igual, o terceiro ângulo tem que ser igual também. Fazendo o mesmo raciocínio para o triângulo grande em relação ao triângulo da direita, eu sei que o ângulo que falta aqui é igual ao ângulo rosa, que é o ângulo do triângulo original. Vou apagar aqui o m mais n do triângulo original, só para ficar claro o que eu quero fazer. E pronto, assim fica bem mais fácil de enxergar as relações de semelhança entre os três triângulos. Bom, provando que os três triângulos têm os mesmos três ângulos, os ângulos têm a mesma medida, eu posso concluir então que os três triângulos são semelhantes. E daí eu consigo tirar uma porção de relações por semelhança. Por exemplo, se eu olhar para o triângulo da esquerda e para o grande, eu sei que h sobre n no triângulo da esquerda é igual a o lado que corresponde ao h no triângulo da esquerda é o que está entre os ângulos, o ângulo que eu marquei 2 aqui, o ângulo azulzinho e o ângulo reto. Esse lado no triângulo grande é o B. Então, B. E o lado equivalente ao lado N no triângulo da esquerda é o que está entre o rosa e o reto. Entre o rosa e o reto é C. Assim eu tenho BN igual a CH. Uma primeira relação. Eu posso usar também os dois triângulos menores aqui, e aí eu vou criar a seguinte relação. H para N, no original, do mesmo jeito que eu comecei, é igual a o que está no triângulo pequeno, o lado que está entre o ângulo azul e o ângulo reto é o M. Então, M sobre o lado que corresponde ao N no triângulo da esquerda, aqui no triângulo da direita, entre o rosa e o reto, é o H. E dessa forma eu chego numa nova relação, H ao quadrado é igual a M vezes N. Essa é uma relação que ajuda a gente em vários exercícios.
Posso fazer uma também entre o pequeno e o grande. Aí eu vou partir então, por exemplo, de B sobre M, no triângulo pequeno aqui em cima. Então, hipotenusa, que no triângulo grande é A, sobre M no triângulo pequeno é entre o azul e o reto. Entre o azul e o reto no triângulo grande, B. E aí eu chego em B quadrado igual a AM. Fazendo algo parecido com o triângulo da esquerda e o triângulo grande, eu posso chegar em algo do tipo C sobre A no triângulo grande. Então, o lado entre o rosa e o reto no triângulo grande, o lado entre o rosa e o reto no triângulo da esquerda é o N. Para C está para A, assim como N está para o equivalente ao A. O A é a hipotenusa no triângulo grande, no triângulo da esquerda a hipotenusa é o C. Assim eu chego em outra relação. C quadrado igual a N. Vamos prestar um pouco de atenção nessas duas relações que eu cheguei aqui. Se eu somar as duas relações, eu chego em algo do tipo B quadrado mais C quadrado é igual a, somei os dois lados esquerdos das duas equações, é igual a AM mais AN. Se eu colocar o A em evidência do lado esquerdo, eu fico com B quadrado mais C quadrado igual a vezes, abre parênteses, M mais N. É a distributiva aí usada no sentido oposto ao que normalmente a gente usa. Só que presta atenção aqui em cima, o M mais N é justamente o A. E aí se eu substituo aqui embaixo, eu tenho B quadrado mais C quadrado igual a A vezes A. Ou seja, B quadrado mais C quadrado igual a ao quadrado. Vamos ler com mais cuidado isso? A conclusão que eu cheguei a partir dessas duas relações aqui de trás é que o quadrado da soma dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E essa é uma relação bem famosa na matemática que a gente costuma chamar de Teorema de Pitágoras. Retomando, então, o que a gente viu de importante nessa aula é que pela altura referente à hipotenusa de um triângulo retângulo, a gente consegue dividir ele em outros dois triângulos, na verdade três triângulos diferentes, que são semelhantes, e a partir dessa semelhança a gente consegue tirar várias relações importantes aí entre as medidas dos lados e da altura também. Dessas relações eu quero destacar aqui essa segunda que a gente achou, h quadrado igual a m vezes n, ou seja, a altura ao quadrado do triângulo retângulo é igual ao produto das secções aqui, dos pedaços em que a hipotenusa foi dividida por essa altura. E, mais importante ainda, com mais consequências ainda para o nosso estudo de matemática, de geometria, o Teorema de Pitágoras, que diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Bem bacana o que a gente conseguiu só com semelhança de triângulos. Eu sou o professor Thiago Bevilacqua e espero que tenha ajudado.